conhecem o Evangelho através da vida dos seus pais, e nós somos muito felizes por isso, porque quando uma criança está aqui à frente, cantando e louvando, possivelmente tem um pai, uma mãe por trás, uma família que ora com seus filhos, ora por seus filhos, os acompanha, os instrui, e então nós podemos ver, quando eles vêm à frente e cantam, são expressões da vida. E nós louvamos por isso, porque Deus é vida. Deus não é um ser apenas para ser encontrado de vez em quando. Deus é para ser encontrado na vida, diariamente. Aliás, esse é o tema desta breve meditação de alguns minutos, porque logo em seguida nós teremos uma aula em conjunto de Escola Bíblica Dominical. Mas o tema dessa breve mensagem é: Deus pode ser encontrado? Deus pode ser encontrado? Esta pergunta, para quem já o encontrou, é muito simples de responder. Sim, pode. Eu já o encontrei. Para quem já caminha com o Senhor Deus, é muito fácil de responder esta pergunta. Pastor, o senhor está perguntando uma coisa muito simples e muito óbvia. Claro que pode ser encontrado. Eu já o encontrei, eu estou com ele, eu vivo com ele. Mas para quem ainda não o encontrou, é um dilema. Talvez haja alguém aqui nessa manhã que ainda não o encontrou. Tem noção sobre ele, ouve falar sobre ele, ouve cantar sobre ele, até se pergunta enquanto estão cantando e louvando: para quem será que eles estão cantando? Será que eles estão falando sinceramente? Será que eles já se encontraram mesmo com Deus? É assim. Quem já o encontrou, não tem nenhuma dúvida que ele pode ser encontrado. Mas quem ainda não o encontrou, talvez se pergunte: será que ele realmente pode ser encontrado? Bom, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, é o Salmo 63. Quero convidar os irmãos a abrirem neste texto dos Salmos, e é o Salmo 63, e é um salmo de Davi, que buscava a Deus quando estava no deserto de Judá. Salmo 63, e eu quero afirmar de antemão para você que talvez ainda não tenha encontrado a Deus, Deus pode ser encontrado. É possível. Disse Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Ou mentira. Meus irmãos, por alguns Deus será encontrado, por outros talvez não seja encontrado. Ele pode ser encontrado. À luz do que aconteceu com Davi, Deus se deixa achar. Como? Como Deus é encontrado? Talvez seja a pergunta daqueles que ainda não o encontraram. Como Deus pode ser encontrado? A maneira do versículo 1
expressar o como é particularmente interessante. Diz no versículo 1: eu te busco ansiosamente. O texto original dá a ideia de eu te procuro, com intenção. Eu quero. Meus irmãos, como encontrar a Deus? A primeira coisa, com discernimento. Veja o versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Um dos motivos, possivelmente, que haja muitas pessoas que não encontraram ainda o Senhor, é porque ainda não houve nos seus corações um desejo real de conhecer a força e a glória deste Deus. Possivelmente, numa manhã como esta, quando as crianças cantam louvores, muitos se perguntam: por que eu não canto? Por que eu não o busquei assim até hoje? Por que eu não o procurei? Por que a minha alma não tem sede do Senhor? Por que o meu corpo não almeja o Senhor como uma terra árida, exausta, sem água? A primeira parte do Salmo 63 mostra um Davi buscando-o, procurando-o ansiosamente e num sentido de contemplação. Olhar para Deus, vislumbrar o Senhor, os seus grandes feitos, o seu amor, a sua presença, o seu cuidado. Eu sei, talvez alguém poderia dizer: pastor, o senhor está quase dizendo que a condição que é o homem que se decide por Deus. Não, eu sei que ninguém se decide por Deus se Deus não o escolher antes, eu sei. Eu sei que ninguém dá um passo para Deus se Deus não o tomar pela mão e o trouxer, eu sei. Mas é exatamente sobre isso que eu estou querendo falar. Talvez Deus esteja fazendo isso na vida de alguém que ainda não encontrou o Senhor. Se até hoje você não ansiou pelo Senhor, não o procurou com intensidade, se o teu corpo não almejou ao Senhor, se tu não te sentistes como uma terra árida, exausta, sem água, se até hoje tu não contemplaste ao Senhor como quem olha para a sua amada, encantado por ela, em alguma medida, o Espírito de Deus, o poder de Deus, não o envolveu ainda. O que tu podes fazer? Orar, pedir. Faz isso comigo, Senhor. Talvez uma cantata como essa mexa com corações. E é para isso, é um dos instrumentos de uma cantata como esta, tocar corações que até então viveram à margem, sem entender. Foram a uma igreja aqui, a uma igreja lá, a um evento aqui, a um evento lá, mas ainda não viveram a intensidade de alguém que está diante do Senhor. Não viveram ainda. Contemplá-lo no seu santuário é uma maneira muito interessante de buscar a Deus. Primeira ideia: Deus pode ser encontrado? E eu respondi no começo: pode sim. Como? Ansiosamente e com discernimento. A segunda ideia: onde está Deus? Que você olha, cadê Deus? Eu vejo ventiladores, vejo luzes, eu vejo pessoas, mas eu não vejo Deus. Onde está Deus? No Antigo Testamento, a maneira, o entendimento da presença de Deus era no santuário.
Então está aqui no versículo 2: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Só que tem um detalhe: Davi não está agora no santuário. Olha o que diz no título, lá em cima: Davi está no deserto de Judá. Então ele lembra do lugar marcado por Deus para estar, e isto significava o templo, as festas, os sacrifícios. Então ele está no deserto, mas a sua alma está no templo. Fisicamente ele está lá no deserto. O versículo 6 vai dizer, inclusive, que no seu leito, ou seja, à noite, ele se recorda de Deus, medita no Senhor durante a vigília da noite, lá no deserto. Mas o seu coração está onde Deus habita. Onde Deus pode ser encontrado? Em um lugar como este, marcado por Deus há mais de 50 anos para ser uma casa de oração, mantido por Deus com homens e mulheres idôneos e idôneas, que entregam seu tempo, sua fidelidade, que entregam seus esforços, que se deixam trabalhar pela palavra de Deus, para que esta igreja não seja uma igreja que envergonhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao contrário, seja reconhecida como uma igreja que honra ao Senhor, como uma igreja que adora ao Senhor, como uma igreja que cria os seus filhos no temor do Senhor. Neste lugar, este é um bom lugar marcado para o Senhor, mas lá no seu leito, quando nas vigílias da noite, tu és chamado a refletir, a pensar na grandiosidade, na dimensão extrema que o teu pensamento não consegue alcançar, de um Deus que habita na existência, seu pé é maior que a terra, mas quer viver lá, naquela dimensão que a matemática não consegue definir, porque não é uma medida humana, é a medida do coração. É quando no leito você o encontra dentro de ti. Como? Ansiosamente, com discernimento. Onde? Nos lugares que Deus marcou para estar. E nestes lugares marca encontro contigo. Às vezes, na celebração, no canto, no grito de louvor. Às vezes, na intimidade silenciosa da alma. Note que neste momento Davi está lembrando do Deus no santuário, mas ele está perto dos seus inimigos. Ele está no deserto de Judá. Onde Deus pode ser encontrado? Até mesmo nos momentos de maiores aflições. Deus pode ser encontrado? Pode sim. Nos lugares marcados por Ele, para se encontrar contigo. Às vezes, a sós. Nos lugares mais vulneráveis ao temor e aos ataques. Porque Ele diz nas vigílias da noite. E muitas vezes as vigílias da noite significava realmente estar atento para o que os inimigos pudessem fazer com Ele. Muito bem. Deus pode ser encontrado. Como? Onde? Quando? Nós vemos o texto do versículo 6 nos mostrar. Durante a vigília da noite. Nós vemos o versículo 4 mostrar. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Quando Deus pode ser encontrado, meu irmão, minha irmã? Ao longo da tua vida. A tua vida é o tempo para Deus se encontrar contigo. Só que tem um detalhe. Qual é a extensão da tua vida? A extensão da nossa vida é até hoje. Não, sou novo ainda. Não importa. Não, tenho muito tempo para viver. Você não tem garantia nenhuma. O enquanto eu viver é até agora.
É o máximo que você pode falar de ti. E até agora. Deus pode ser encontrado na sua vida até agora. Porque um de nós poderia cair sem vida agora aqui e não teria mais tempo. Ou você não pensa assim? Ou você pensa como uma criança ou um adolescente que acha que não morrerá ou que sempre terá mais tempo? Quando Deus pode ser encontrado, você teve a chance até agora. E está tendo uma chance agora. O amanhã, se eu e você tivermos um amanhã, é por única misericórdia do Senhor, que se quiser nos dará um novo amanhã. Para a nossa vida física, o nosso limite é o agora. Por isso, quando Deus pode ser encontrado? Você está tendo esse tempo. É agora. Por que encontrar-se com Deus? Alguns, quem já encontrou o Senhor, entende este porquê. Mas quem ainda não encontrou-se com o Senhor, talvez me perguntaria, por que eu tenho que me encontrar o Senhor? Eu vou dizer, é necessário tu te encontrares com o Senhor. À luz do que Davi disse, algumas coisas podem nos ajudar. A primeira coisa está no versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Querido, o amor que Deus mostra aos seus é incomparável com qualquer tipo de amor no mundo. Se tu não te encontraste ainda com o Senhor, tu não entendes o que eu estou falando. Se o teu passo ainda não foi dado em direção ao Senhor, possivelmente você não consegue entender o que esse pastor está falando, que amor é esse, porque o padrão de quem não conhece a Deus é o amor que se conhece, dos sentimentos, dos relacionamentos interpessoais. Agora eu vou te falar de um amor que ama inimigo, eu vou te falar mais, se tu não te encontraste ainda com o Senhor até hoje, tu és ainda um inimigo do Senhor, e Ele ama os seus inimigos. E possivelmente ama você também. É isso que Davi disse, a tua graça é melhor que a vida. O amor que Deus manifesta é um amor que vai além dos sentimentos, que vai além da condicionalidade. O amor que Deus manifesta é incondicional. Quem se encontrou com o Senhor sabe desse amor, porque sabe quem era, porque sabe o que fez contra o Senhor, contra o povo do Senhor, e hoje louva e adora o Senhor, como Davi, nos seus lábios, ele diz, meus lábios estão cheios do louvor. A graça é melhor que a vida. O amor que Deus demonstra aos seus é maior do que qualquer tipo de amor que você conhece no mundo. O versículo 5 diz que Ele enche de alegria a nossa vida. Veja o versículo 5, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Detalhe, Davi está no deserto, em meio aos inimigos, mas está feliz, meus irmãos. Você sabe qual é a grande característica do povo do Senhor? É um povo bem-aventurado, é um povo que está acima das alegrias e tristezas da vida, é um povo que no seu coração ele é feliz, independente das situações. Quem ainda não se encontrou com o Senhor, ainda não viveu isso. Viveu momentos de felicidade? Viveu, mas não viveu a plena felicidade que, e mesmo em meio às lágrimas que caem, o seu coração está em paz. E esse é o grande convite quando uma cantata é apresentada numa manhã como essa. Você quer conhecer uma felicidade que está acima da alegria? Davi conheceu. Por que encontrar-se a Deus? Para ser feliz, porque tu não conseguirás ser feliz sem este Senhor. Por que encontrar-se com o Senhor? Para ser pleno, porque sempre estará te faltando alguma coisa, até te encontrares definitivamente com o Senhor teu Deus. Por que encontrar-se com o Senhor? Porque Ele é o nosso auxílio, diz o versículo 7. Aqueles que não têm o Senhor têm que confiar em si mesmo ou confiar nas pessoas que estão do seu lado. Mas quem tem o Senhor pode confiar numa terceira alternativa. O Senhor.
Versículo 7, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E a figura aqui é realmente como a da ave-mãe que protege os seus filhotes. Quem pode mexer com o filhote da mamãe protetora? Quem pode? Assim é, quem pode tocar nos filhos do Senhor? Se tu não te encontraste ainda com o Senhor, eu digo, qualquer coisa pode te tocar. Tu és vulnerável. Tu não podes confiar em ti, porque tu te conheces o suficiente, tu sabes que não pode confiar em ti. E também não pode confiar nas pessoas, porque tu sabes que elas mais cedo ou mais tarde te trairão. Por que se encontrar com o Senhor? Porque Ele é o nosso auxílio. Versículo 8, Ele nos sustenta, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. É a ideia de uma mão direita, firme e forte, te segurando. Não é tu te segurando nem em Deus, porque mesmo que tu tenhas forças, tu te cansas, mas o Senhor que não cansa te sustenta. A tua destra me segura, me põe de pé, me levanta, eu consigo caminhar pelo poder do Senhor. Por que se encontrar com o Senhor? Aí vem os versículos 9 e 10, que são aparentemente estranhos. Todos os outros versículos são tão amáveis e maravilhosos, e estes falam de coisas mais difíceis. Sabe por quê? É porque Deus é o defensor do seu povo. Sempre haverá agressões ao seu povo, sempre haverá ataques ao seu povo, sempre haverá quem odeia o povo do Senhor, porque em última instância odeia o Deus do povo do Senhor. Mas nós temos um defensor em meio às aflições. Quem já o encontrou sabe perfeitamente do que eu estou falando. Quem ainda não o encontrou, e ao encontrar-se, entenderá isso. Ah, como é bom e maravilhoso estar guardado pelo poder infinito do Senhor. Deus pode ser encontrado? Pode. Como? Ansiosamente, com discernimento. Onde? Nos lugares que Deus marcou para se encontrar com você, no seu santuário, lá no seu leito, na sua intimidade, a sós com Ele. Quando Deus pode ser encontrado? Davi nos diz, de dia, de noite, enquanto eu viver. Lembra que o enquanto eu viver é até agora. Por que Deus deve ser encontrado? Por que este pastor está falando isso para mim? Que eu preciso encontrar a Deus. Eu não amo você como Deus ama você. Porque homem nenhum ama outro homem como Deus ama. Mas por amor, o máximo de amor que eu tenho por você. Porque a palavra de Deus também nos diz, amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, em certa medida, eu quero dizer, porque eu amo você. Eu digo que você precisa encontrar-se com o Senhor porque eu amo você. E precisa encontrar-se com o Senhor, porque a sua graça é melhor que a vida, porque Ele encherá o teu coração da alegria que o mundo não pode dar, porque Ele é o auxílio que o mundo não pode dar, porque Ele é o sustento e a defesa e a proteção que o mundo não pode dar. Por que, convidado, amado, nessa manhã, neste culto de adoração, eu estou dizendo que você deve se encontrar com o Senhor, porque a alegria e verdade sempre nós encontraremos no Senhor. E mais, porque os adoradores sempre celebrarão ao Senhor, conforme diz o versículo 11, mas os descrentes serão silenciados. Por que eu estou pregando essa mensagem nessa manhã? Porque o mundo tem cristãos e não cristãos. Porque o mundo tem crentes no Senhor e descrentes no Senhor. E porque essa mensagem diz que os crentes têm um lugar reservado para a presença do Senhor, na presença do Senhor. E os que não crerem não têm este lugar reservado. O seu destino é o que o final do Salmo 63 diz: acredite você ou não. Acredite ou não, não importa o que tu crê. Acredite ou não, há salvos e não salvos. E é por isso que eu convido aqueles que estão em dúvida quanto à sua salvação a entregarem urgentemente a sua vida ao Senhor.
a confessarem imediatamente o Senhor Jesus como o Rei soberano da tua vida, para o teu próprio bem. A mensagem da cantata de Natal é de salvação. A mensagem da Bíblia é de salvação. É uma mensagem de amor. É uma mensagem inclusiva, que quer incluir você. E a minha oração é que Deus faça o que eu, como homem, não consigo fazer. Que é chegar ao coração e convencer pelo Espírito dele. Um dia isso aconteceu comigo. E tenho certeza que aconteceu na vida da maciça maioria que está aqui nessa manhã. E talvez do grande número de pessoas que estará ouvindo essa mensagem em outra oportunidade. Mas talvez haja um entre nós que ainda não passou por isso. Então essa mensagem é para ti. O que tu estás fazendo com a tua vida? Vai sair dessa casa de oração para se manter pelo seu esforço, pelo seu poder? Tem certeza que essa é a atitude mais inteligente? Vou ler 2 textos e encerro. Abra, por favor, em 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 11. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 11. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Em seguida lerei também Isaías 55, 6. Aqui, em 1 de Crônicas, ou primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 11, está escrito assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Estou ainda ouvindo algum folhear de Bíblia. Eu gostaria muito que todos que procuraram olhem para esse versículo. Essa é a ordem da palavra para a sua vida. Foi isso que as crianças quiseram dizer nessa manhã. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Agora vamos para Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Esse é o tempo que você tem para buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Livro do profeta Isaías 55, versículo 6. Você tem dúvida de que Deus está perto? Você tem dúvida de que Deus pode ser encontrado? Você tem dúvida que Deus está neste lugar? Você tem dúvida sobre a intenção de Deus de se deixar encontrar? Não tenha mais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, com todo o amor do mundo, se esta palavra não te convencer, não tem homem que te convença. Vai e segue na sua vida e faz o que quiser da sua vida. Você está livre. Se esta palavra não te trouxer aos pés do Senhor, dobrado, contrito, consciente, se esta palavra de Isaías 56 não te trouxeres, se esta urgência de Isaías 56 não te trouxeres, homem nenhum o levará. Está livre para fazer o que quiser. Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo teu poder unicamente, que Davi experimentou e que muitos experimentam e que dia após dia o Senhor tem demonstrado ao teu povo, é que eu oro nessa manhã para aplicar esta cantata de Natal, para ajudar a tua igreja a entender que este não é um momento apenas da nossa agenda, que nós marcamos para ir até a igreja e ver um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, mas que este pode ser um encontro que Deus marcou conosco. E é nisso que eu creio. Por isso, Senhor, eu quero interceder nessa manhã,
para que o Teu Espírito convença-nos acerca dos riscos reais que corremos na distância do Senhor, no descaso ao Senhor, no desprezo ao Senhor. Que o Teu Espírito nos convença do quanto o Senhor nos ama, a ponto de amar-nos, mesmo agindo como inimigos do Senhor. Que o Teu Espírito nos convença que o Teu amor supera as nossas condições de Te amar. Que o Teu Espírito nos convença que estar no Senhor é a nossa segurança, ainda que vivamos em meio às tribulações, às frustrações da vida. Que o Teu Espírito nos convença que só no Senhor há alegria, aquela alegria que tanto procuramos, mas que nunca encontramos, ela está no Senhor. O Senhor é o tesouro, o Senhor é a riqueza, o Senhor é a segurança, o Senhor é a paz, o Senhor é o caminho, o Senhor é o destino a ser encontrado. Que o Teu Espírito nos convença e encha o nosso coração de tal maneira que aquele vazio até então muitas vezes causava dúvidas, medos, temores, preenchido pelo Senhor, é o motivo da nossa alegria. Que o Senhor nos convença que não há alternativas além do Senhor para sermos salvos. É por isso que eu oro, pelo convencimento do Senhor. Há tantos quantos nesta manhã entenderem que são amados do Senhor e que podem orar como Davi orou no Salmo 63 e que podem buscar como Davi buscou no Salmo 63. E então possamos ter paz. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.